Olá, você que acompanha o canal Aprender e Evoluir. O tema desse vídeo é a questão Aprender Trigonometria. Determine o perímetro e a área do polígono abaixo, sabendo que AB mede 5 raiz de 7 metros, BC mede raiz de 7 metros, CD 15 metros e o ângulo CDE 60 graus. Mas vamos à resolução, vem comigo. O primeiro passo é colocar as informações. Então a informação 5 raiz de 7 metros é a medida do lado AB. O BC mede raiz de 7 metros. O CD mede 15 metros e falta a medida DE, que a gente chama de X, e a medida EA, que a gente vai chamar de Y. O primeiro objetivo do problema é achar o perímetro. Perímetro do polígono. Esse é o primeiro objetivo. E o segundo objetivo é achar a área da figura. Então, para a gente encontrar o perímetro, basta a gente encontrar o valor de x e o valor de y. Para achar a área, é melhor a gente encontrar a área do retângulo, depois achar a área do triângulo e somar as duas. Muito importante, olha, tem uma informação que não está no contexto, mas é que ela faz toda a diferença. Tem 4 ângulos de 90 graus nos vértices A, B, C e E. O que isso significa? Significa que a medida CE também vale 5 raiz de 7 e que a medida AE vale exatamente raiz de 7 metros. Ou seja, agora nós vamos colocar o ângulo de 60 graus. Se a gente separar o triângulo CDE, basta a gente encontrar a medida X usando a lei dos cossenos. É muito importante que quando você vai fazer a resolução de um problema, você não se prende, geralmente em geometria, né? Você não se prende ao desenho, você se prenda à informação. Nós sabemos que aqui é 60 graus, aqui é 15 e aqui é 5 raiz de 7. Observe que a gente quer o X, mas nós temos que aplicar a lei dos cossenos. Então nós vamos usar 5 raiz de 7 ao quadrado igual a x ao quadrado mais 15 ao quadrado menos 2 vezes x vezes 15 vezes o cosseno de 60 graus. Por quê? Porque o x e o 15 formam um ângulo de 60. 5 ao quadrado é 25, raiz de 7 ao quadrado é 7, x ao quadrado mais 225 menos 30x que multiplica. O cosseno de 60 é meio. 25 vezes 7 é 175. Igual a x ao quadrado mais 225 menos 30x vezes meio é 15x. Então podemos escrever menos 175. Ou ainda x ao quadrado menos 15x mais 50 igual a zero. Nesse caso, eliminamos o menos, pois sabemos que o x é a medida de um lado de um triângulo, e a medida obrigatoriamente tem que ser positiva. Chegamos então que o x mede 10 metros. Então o perímetro vai ser o AB. Perímetro é AB mais BC mais CD mais DE mais AE. AB 5 raiz de 7, BC raiz de 7, CD 15, DE 10, AE raiz de 7. 5 raiz de 7 mais raiz de 7 mais raiz de 7 dá 7 raiz de 7. 15 mais 10 dá 25. Então o perímetro é 7 raiz de 7 mais 25 metros. A área nós vamos dividir em duas etapas. A área do triângulo CDE somado com a área do retângulo ABCE. Jack. Então a área do triângulo CDE é meio vezes 10 vezes 15, que forma um ângulo de 60 vezes o seno de 60. Então a área do triângulo CDE é igual
75 vezes. Quanto que é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Essa é a área do triângulo. Isso aqui em metros quadrados. A área do retângulo ABCE é igual a base AB vezes a altura BC. Então dá 5 vezes a raiz de 49, dá 5 vezes 7, que é a raiz de 49, que é igual a 35 metros quadrados. Então essa é a área do retângulo ABCE. Então a área do polígono é igual à área do triângulo, que é 75 raiz de 3 sobre 2, somado com 35 metros, que é a área do retângulo ABC, em metros quadrados. Algumas manipulações matemáticas poderiam ser feitas. Por exemplo, tirar o mínimo ficaria 75 raiz de 3 mais 70 sobre 2 metros quadrados.